Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus, diga, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quem é que está falando? Deus. Diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então não é um escritor que está dizendo por revelação, não, é Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O texto em si, sem um olhar mais profundo, vai ser um texto que está descrevendo a chamada de Abraão. Você não precisa ter feito um curso de teologia extraordinário para interpretar o texto em si. É claro, Deus está dizendo: olha, eu sou Deus que salvei Abraão, Isaque e Jacó, cumpri meu propósito com eles, fiz aliança, e aí vai. Todo mundo entende isso quando lê esse texto. É muito fácil. Ele é extremamente claro, objetivo, não tem uma visão, não tem uma linguagem figurada, o texto é direto. Da mesma forma, quando você lê Mateus 17, verso 1, que é o momento que Jesus vai subir o monte da transfiguração. O texto lá diz assim que 6 dias, alguns dias depois, quando o Novo Testamento fala 6 dias depois, é dias depois do que ele falou por último. Então, do que ele tinha falado no capítulo 16, da sua morte, Pedro teve a revelação de que Cristo é a pedra de fato, a edificação. Aí, 6 dias depois de tudo isso, Jesus pegou quem? Diga: Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte. Lá ele foi transfigurado pela presença dos céus de Deus de forma extraordinária. Quando a gente lê o texto lá também, é um texto literal. Você leu, você entendeu. Mas, irmãos, quando algo grande demais acontece na Bíblia e o texto é muito resumido, por trás dessas questões diretas e simples, sempre tem uma pérola, sempre tem um princípio espiritual a se revelar, a ser revelado. Deus disse para Daniel: olha, quem lê, entenda. Aquele que se esmera em buscar, em pesquisar, em realmente querer entender para amar a Deus, a servi-lo de forma mais fiel, Deus se revela. Deus se revela. Deus disse para Samuel: a quem honra, honra. Se alguém me honrar, Samuel, eu vou honrar essa pessoa. A Bíblia diz que nos dias de Saul e os primeiros dias de Samuel lá no templo, as revelações eram raras e Deus não falava. Até que ele encontrou um coração puro, um coração comprometido, sincero, que era o coração de Samuel. Aí Deus voltou a falar. Deus voltou a se revelar. Irmãos, e mais do que preparo, Deus quer saber do coração. Samuel era uma criança. Ele não tinha um preparo intelectual, um preparo, uma experiência de vida, mas o coração era profundamente comprometido com Deus. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, tem várias pessoas que na sua tenra idade tiveram grandes experiências com Deus, porque tinha um coração muito contrito, um coração propositado, um coração ensinado. Quando a gente lê
texto como esse que nós lemos, a gente precisa ler com muita atenção. Por exemplo, você já leu genealogia com bastante atenção? Ou você pula? E aquelas listas que tem lá em Levítico, em Números, capítulo com 50 versículos citando nome, blá, 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 meu Deus do céu. Senhor, vamos pular essa página. Vamos buscar uma revelação, algo mais profundo. Pois é. Tem um segredo na genealogia que pouquíssimas pessoas já perceberam. Sabias que na genealogia não conta os dias dos reis, das pessoas que eles estavam desviados do propósito? Você sabe o que é que vale para Deus a nossa vida aqui? São os dias que a gente vive em comunhão, que a gente está na igreja, está servindo a Deus de fato. Você pode olhar nas genealogias, quando o rei desviava, se você pegar a genealogia cuidadosamente, se ele ficou um ano desviado, quando conta a genealogia, não está o ano lá, porque ficou fora do propósito, ficou fora da vontade de Deus. É semelhante a alguém que morreu. Então, viver uma vida fora da comunhão com Deus é desperdiçar não só a vida, mas a vida no aspecto de tempo e propósito. A nossa espiritualidade, ela é extremamente séria, irmão. O salmista no Salmo 149 diz que Deus conta cada dia. Porque o que isso indica? Isso indica que você nasceu para um propósito. Cada dia seu é importante para Deus e você é mais importante do que os dias. Só é importante os seus dias porque você é importante. Tudo que fazemos é importante. Paulo deixa claro que a gente precisa fazer tudo em amor. Quer comais, quer bebais, tudo que fazeis, seja para a glória de Deus, seja para exaltar a Deus. E Deus ele tem um sonho do cristão ideal. E esse sonho tem dois sentidos, tem dois lados. Deus sonha com a igreja no aspecto coletivo, como o homem espiritual dele. A igreja coletivamente, em vários textos, ela é tratada como um ser único, um corpo. Mas Deus também olha o ser individual. Então, os mesmos princípios que vão reger uma vida cristã de sucesso individual, são os mesmos que vão reger uma igreja, uma comunidade, como um corpo. Então serve para ambos, para a unidade e para o todo. E na Bíblia, os princípios estão colocados vastamente. E alguns parece que foram semeados em histórias, em momentos. Eu não sei você, mas eu tenho uma sensação quando eu estou lendo a Bíblia, que parece que Deus gosta de brincar de esconder. Porque assim, sabe uma pessoa para pregar aqui, ela abre um texto da Bíblia, e você fala, meu Deus, eu já li esse trem 10 vezes, eu não vi o que essa pessoa está vendo. Parece que Deus estava lá de trás de uma árvore, né? Aí passou alguém, ele jogou nele e revelou. É um negócio extraordinário, um negócio desse. Aí a gente pensa assim, não tem mais nada a revelar nesse texto, aí vem outro. Falou, uai, mais um. Eu percebi uma coisa, irmãos, se você mergulhar profundamente na oração, você vai observar que vai cumprir o que diz lá em Provérbios. Deus tem prazer de revelar os seus segredos aos seus íntimos. E aonde é que a gente vai adquirir essa intimidade? Na oração. Mas irmão, é aquela oração que você fica lá e você esquece do tempo. Aqueles primeiros momentos de oração é uma guerra da minha alma,
com o que eu já vi, ouvi, com o que está próximo de mim, até você chegar no ponto de um toque, de uma centralidade, de desligar, gasta tempo. E é depois que você dá essa desconectada do mundo, do que você está vivendo, que você começa a chorar, adorar, e vai, para você já não conta mais tempo, é nessa hora que você se torna íntimo. E aí Deus revela os seus segredos. Por isso que é importante uma contínua vida de oração. Analisando a experiência de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos ver os 3 princípios espirituais que levará alguém a ser o homem, a mulher ideal para Deus, para o seu propósito, à luz das Escrituras. Existe um tripé na Bíblia que todo homem e toda mulher que quer viver plenamente o propósito de Deus, quer viver uma vida cristã adequada, equilibrada, precisa ter. Diga, precisa de fé, de graça e de transformação. Fé, graça e transformação. E Deus, por misericórdia, decide revelar isso na Bíblia, usando personagens, a história de pessoas, para que Ele pudesse dar mais detalhes e você pudesse se espelhar, e não entender errado, ou entender na sua plenitude, no seu todo. Queridos, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo: o homem completo, o homem absoluto. Vamos imaginar que isso aqui é o irmão Epafrodito. Um nome bonito, é bíblico, é bom para você colocar no seu filho. É bíblico esse nome, tá? E o irmão Epafrodito, não sei nem se eu citei certo, ele chegou na igreja. E aí Deus, à medida que ele começa a andar com Deus, que ele entende a fé, a graça e a transformação, conjecturando, a gente poderia batizar o irmão Epafrodito novamente. Deus, a gente poderia chamar ele o nome dele agora é Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos no texto que nós vemos a experiência de 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Nesses 3 nós encontramos os 3 princípios necessários para ser alguém de uma vida equilibrada. Nesses 3 personagens, Deus revela o anseio do seu coração, o desejo do seu coração, para a minha e para a sua vida. Então imagine que à medida que alguém anda na fé, anda na busca, esse alguém espiritualmente teria uma nova identidade. Era como se passasse por um novo batismo, um novo registro. Deus olha para o céu e diz: lá vai o meu Abraão, o meu Isaque, o meu Jacó. Porque alguém que entendeu a fé, entendeu a graça e entendeu a questão da transformação. Quando em Abraão nós vemos a fé, se você estudar a biografia de Abraão, tudo na vida dele liga ele a uma obediência de fé, de sacrifício. É incrível. Toda vez que você lê algum texto da Bíblia sobre Abraão, ele está obedecendo a Deus, andando em fé, doando algo, se doando, obedecendo. Ele é uma síntese das ações da fé de alguém agindo em fé. Então, se você quiser entender sobre andar em fé, obedecer a Deus, andar na fé, você precisa conhecer um pouco da biografia de Abraão. E a fé na vida de Abraão não foi a fé para fazer coisas, foi a fé para obedecer.
muitas das vezes foi para doar, foi para dispensar das mãos. Porque às vezes a gente tem dificuldade de praticar a fé quando a gente vai doar, abrir mão. Por isso que no Novo Testamento, quando fala desse princípio, fala para você tomar a cruz. Toma a cruz e abre mão, anda mais uma milha, dá mais uma, pedir uma roupa, dá logo tudo. Manda levar o guarda-roupa. Então, Deus quer que cada pessoa da igreja seja um Abraão. Que na sua vida, no seu dia a dia, tenha a fé. Outra coisa, tudo que Abraão faz é muito ligado à questão das ações do Deus Pai, de Jeová, do Iavé. Não há praticamente nada na Bíblia entre o relacionamento de Abraão e Deus. É sempre Deus falando a Abraão, Abraão falando com Deus. Não tem profeta, não tem nada. Então podemos dizer que a obra da fé é uma obra que revela, que expressa, que nos liga, que nos leva a relacionar com o Pai. É como se Deus ele fosse o arquiteto da fé. O projeto é dele. A execução da graça é com Jesus, a obra da transformação com o Espírito Santo. E de fato o Novo Testamento é assim. A gente vê isso, o Pai projetou a salvação, o Filho executou por graça na cruz, e o Espírito preserva os que já são salvos e vai salvando outros, vai agregando a igreja. Então, queridos, a primeira característica que nós precisamos ter para ser um cristão verdadeiro é nós sermos alguém de fé. Temos um relacionamento com o Pai. Isaac nos revela a graça de Deus. Quando você lê a biografia, a história de Isaac, é aquela pessoa que recebe a herança. Tudo na vida de Isaac expressa graça, bondade, favor, tudo. Tudo. Ele saiu da tenda, a noiva estava lá. E olha que noiva, irmão. Quando ele foi cuidar dos bens, herdou os bens do pai, lá tinha os poços, tinha as ovelhas, tinha a terra, tinha os servos, estava tudo pronto. Tudo que você vê na Bíblia sobre Isaac, há sempre uma intervenção da graça. Em outras palavras, parece que tudo na vida de Isaac dá certo. Porque a questão não é as coisas ser tudo redondinho na nossa vida. A questão é que se o nosso andar é pela graça, é confiando em Deus, é descansando, até as coisas que não dão certo é bênção. Porque você não vai sofrer, que não vai te ferir. A graça do Espírito Santo, a graça que Jesus nos deu, é uma graça para mergulhar na soberania de Deus. O que Deus vai fazer não importa, eu estou nele. Lembra dos meninos lá na fornalha? Nós estamos em Deus, vivemos pela graça. Se nós vamos estar perto de Deus por morrer na fornalha, glória a Deus. Se Ele quiser entrar lá e nos livrar, glória a Deus. Nós não estamos preocupados com amanhã. Nós vivemos hoje a graça de Deus. Irmão, e viver a graça nos ajuda demais nesses momentos de tensão, de adversidade, de guerra. Nós precisamos disso.
A gente vê a morte dos apóstolos, somente um teve morte natural, que foi João. Os demais todos tiveram mortes, foram mártires. Os irmãos, morriam orando em língua, dando glória a Deus e cânticos espirituais. Então, a questão da graça é que se o diabo tenta fechar um poço, Deus abre outro. Você não se fere, você não adoece. Enquanto eu espero para casar, eu estou desfrutando do meu Senhor. Não vou viver triste, como abandonado, não. Se eu não tenho filhos, o que tem de menino aí precisando de pai e mãe? Seja o pai e mãe no reino de Deus. Seja. Ministério infantil tem muita criança aí, que está precisando de alguém para orar, para ajudar, aconselhar. Então esse homem, essa figura completa, esse ser que Deus deseja, é alguém cheio de fé. É alguém que desfruta da graça de Deus. E terceiro, a terceira característica, é a característica sobre o Jacó. O que a gente vê em Jacó? A gente vê o quê? A transformação. A obra de quem? Do Espírito Santo. Quantos anos Jacó levou para ser transformado? 20 a 21 anos, para ele entrar no eixo, amadurecer. Essa é a característica que nós vamos nos mover nela mais tempo. Mais tempo. Porque é uma obra que vai atingir profundamente a nossa alma. Diga, a obra da fé é uma obra no Espírito. A obra da graça é uma obra no corpo. Quem é que mais desfruta da fé? É o corpo, irmão. Nós estamos aqui desfrutando da bênção, glória a Deus. Se não nascer fé no seu espírito, nada nasce. Então, nós precisamos produzir, deixar o Espírito Santo fazer isso. A gente precisa ser um homem de fé, um homem cheio da graça de Deus, um homem transformado. Transformado. E pode olhar, irmão, Deus escolheu os personagens certinho. A natureza de Abraão é a natureza da entrega, da fé, da espera, do andar sem o mapa, não tinha GPS. Deus falou, Deus, para onde que eu vou, meu filho? Põe o pé na estrada. Não, isso é fé. Deus, mas o meu curralzinho que está pronto, a minha terra, a minha lavoura, meu filho, junta tudo que é teu, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua mãe, põe o pé na estrada. Isso é fé. Isaac abre a porta da tenda e alguém vê para o olha, Isaac, você é o herdeiro de tudo. Você é um homem rico, milionário. Isaac, apenas desfrute. Mas quantas vezes a gente escuta uma palavra, Deus fala com você de alguma forma, e você vira para Deus e diz, Deus, mas eu não mereço. Ah, Deus, um filisteu está entulhando esse poço, deve ser porque eu estou em pecado. Ah, Deus, é porque eu ainda não jejuei, o tanto que tinha de jejuar e o filisteu entulhou o poço. Ah, Deus, esse emprego, e isso não deu certo. Nós estamos querendo sempre construir o altar do mérito. Querido, o seu pai era rico, continua rico, sempre vai ser rico. O seu pai é o homem da fé. Para alguém que tem fé, não existe pobreza.
A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus nos enriqueceu de todas as formas, nas regiões, começando as regiões celestes. Sempre há saída para quem anda em fé, e sempre haverá bênção para quem é cheio da graça. Cheio da graça. Estou pregando aqui, estou vendo um carro lá fora piscando as luzes, mas é alguém daqui mesmo que está mexendo, pode ficar tranquilo. Agora, irmãos, quando a gente vai para a transformação, existe a participação humana. Eu preciso ceder espaço para quem? Para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo sempre vai usar circunstâncias para nos conduzir a ser essa pessoa transformada, tocada, ministrada. Jacó está lá no deserto, perdido, de noite, correndo risco, pegou uma pedrinha, em Gênesis 28, e quando ele abriu o olho de manhã, falou: tive um sonho. O céu estava aqui, Deus estava aqui. Ele faz uma oração. Aquele momento de drama, de incerteza, redireciona e põe a sua vida, a sua alma no caminho. E a partir de então ele começa a orar, ele começa a buscar. Ele ainda tem tombos, ele ainda erra, ele tem uma briga danada com o sogro, ele tem inimigos, mas ele está caminhando no caminho da transformação. Uma vez a gente acompanhava vários meninos na nossa época de jovem, e aí um chegou e falou o seguinte: eu quero desistir da igreja. Foi a única pessoa que chegou em mim para falar que queria desistir da igreja. Falei: por quê? Eu li Provérbios, é impossível. Dá não. É difícil demais. Provérbio tem princípio demais. Dou conta não. Não dou conta. Eu vou mesmo é ficar aí ó, naturalzinho no mundão aí de boa. Falei: cara, mas tu nem leu ainda a biografia de Paulo? Para tu ver o que os parafusos apertam mais? Tu não passou naufrágio, se tu não levou... Não, o judeu era tão maldoso, os caras que iam disciplinar Paulo, que você tinha, a lei dizia o seguinte: só pode dar 40 açoites. Aí eles pensou: cara, mas aí dá 40 açoites, aí nós vamos parar só numa quarentena. Vamos fazer o seguinte: a gente dá 39 e para. Aí Paulo levou 5 quarentena. É maldade, não é? Só podia ser 40. Mas vamos caçar um meio de pegar a alma de Paulo e moer ela. Então nós vamos 39 e deixa. Não. Então a gente faz igual a conta do aquele tocador de forró do Gonzaga. Então a gente não foi 40, foi 39 mais 1, não foi 40. E não põe que é igual a 40 não. Vamos começar tudo de novo. Sabe, irmãos, eu e você precisamos ser esse homem que Deus deseja, de fé, da graça e da transformação. Isso vai nos tirar da religião, sabia? Andar em fé não é um mérito da religião. A religião não pode te conduzir em fé. Desfrutar da graça de Deus, você não aprende com religião. Ser transformado, você não aprende com religião. Você aprende tudo isso e passa a ter essas características vivendo um relacionamento com Deus. A melhor forma de eliminar padrões de religião contrária, padrões de engano, é um relacionamento com a Bíblia, com a oração, com o nosso Deus. Aí você vai ser esse homem completo, esse homem que Deus sonha. Aí Deus pegou esses princípios e espalhou na vida de 3 homens. E hoje eu e você, por revelação espiritual, podemos juntar e aplicar na nossa vida. Eu te pergunto: Deus é bom ou não? Deus é bom. Em Abraão temos primeiro princípio,
que é o ser chamado para viver uma vida de comunhão, de profunda fé com quem? Diga, com o Pai. Em Isaac vemos o segundo princípio, que é o desfrutar da herança, da graça de Deus, que a gente conseguiu através da obra de quem? De Jesus na cruz. Nós não merecíamos nada. Hoje você pede uma bênção a Deus e Deus te dá, porque você usa a chave do nome de alguém. Qual é o nome? Jesus. O que Jesus falou? Ora em meu nome. Em meu nome pode pedir, em meu nome bate na porta. A graça veio pela obra de um ser chamado Jesus Cristo. A gente conhece a fé na Bíblia por o Deus Pai se manifestar e começar a andar com gente, a falar com gente. E a transformação é uma obra que a gente vê, porque Deus fez uma obra extraordinária na vida de Jacó, através do Espírito Santo de Deus. Tudo isso está hoje à minha e à sua disposição. Analisando esses três homens, vemos esse princípio de Deus na vida deles, no Antigo Testamento. Abraão nos fala das pessoas importantes. Isaac nos fala das pessoas simples. Jacó nos fala das pessoas que têm deficiência de caráter. No Antigo Testamento, Deus cumpriu o seu propósito com um homem de fé, que desfrutou da graça de Deus e foi transformado pelo Espírito Santo. É um homem só. Eu e você podemos ser hoje o Abraão, o Isaac e o Jacó. Deus está trabalhando para a igreja como corpo, ser esse homem completo, individualmente trabalhando em você, para você ser esse homem, essa mulher completa. Deus tem prazer de falar com a gente, de se relacionar com a gente, para a gente aprender a agir no sobrenatural, agir em fé. Quando você olha para Jesus, irmão, o Espírito Santo tem prazer de te contar o que Ele tem, o que Ele fez por você na cruz. Quando a gente anda com o Espírito Santo, Ele chega assim suavemente e diz: filho, filha, isso não está bom, isso precisa mudar, isso precisa ser transformado, tira isso da sua vida. Às vezes a gente que é pastor fica 2 horas no gabinete, fala, dá livro para ler, ensina a orar. Aí o fulano vem numa oração segunda-feira, uma oração aqui 6 da manhã, ajoelha e começa a chorar. Chora. Senhor, nunca mais eu vou pecar esse pecado. Senhor, acabou, eu largo mesmo, eu abandono e tal. E se levanta. Relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Relacionamento. Aí você pode dizer: não, pastor, mas isso aí é o Antigo Testamento. Era a forma que Deus queria para o Antigo Testamento. Não, irmão, é para o Novo mesmo. Porque isso é repetido no Novo. Lembra que eu falei? Jesus tinha 12, 3 extremamente íntimo e 1 íntimo ao máximo. Quem eram os 3 íntimos? Pedro, Tiago e João. Quem era o muito íntimo? João. Eu pergunto para você: quem foi que viveu a maior intimidade com Deus? Foi Abraão? Foi Isaac ou foi Jacó? Para pensar. Quem foi que mais teve que ficar mexendo na sua vida com o Espírito Santo? Jacó. Quem foi que mais teve a sua vida mexida, que Deus tinha que pôr a mão lá toda hora? Jacó. Então, no fundo, esse processo de transformação é uma forma de Deus ir saturando a nossa vida e nos dominando e agindo, e a gente ficando constituído de Deus.
mais íntimo. A gente perceber Deus na linguagem da gente, nas atitudes, nos pensamentos. É semelhante o soro, ele vai saturar o queijo. Não vai ficar 1 milímetro da massa do queijo se o soro não tivesse estabelecido. O processo da transformação te deixa íntimo de Deus, te deixa ver Deus semelhante a um espelho, você se vê. O diabo diz: ei, você não pode fazer isso porque você fez isso. Fala: é verdade, seu capeta, mas eu também já confessei, o meu pai já me perdoou e eu estou assim com ele. Acabou. Não, o processo de transformação é para você se conhecer e conhecer o seu Deus. E aí o diabo diz: você não merece, é verdade, mas eu vou possuir pela graça. Você nunca vai exercer ministério, se for na força do meu braço eu não vou, mas Jacó exerceu o ministério, eu vou exercer, porque estou sendo transformado. Você pode se colocar de pé? Ministério de louvor. Então no Novo Testamento Deus também escolheu 3 homens para revelar o princípio: Pedro, Tiago e João. Eu pergunto, irmão, qual foi desses 3 que viveu a fé no aspecto de obra? Pedro. O homem foi usado muito por Deus. Quem é o homem na Bíblia que a Bíblia não fala quase nada? Tiago. Porque Tiago representa o desfrutar. Jesus já fez a obra, Pedro expulsa demônio, cura o enfermo, e eu fico só adorando. Eu sou o Tiago. Eu estou desfrutando do Pentecoste, do batismo com o Espírito Santo, dos dons. Eu estou aqui, ó. A Bíblia só fala o nome do cara, não fala uma obra. Ou você acha que a gente tem que ser o Abraão e o Pedro, de fé e da porrada? Não, irmão. A gente precisa desfrutar. De repente alguém chega para você e fala o seguinte: olha, é o seguinte, eu não sei porquê, mas eu quero te dar isso. Aí tem gente que fala: não, mas para quê? Não precisa. Ai, meu filho, você também é Isaac e é Tiago. Recebe a bênção, meu irmão. Recebe a bênção. Não é dar aquela sensação que a gente não merece? Ou então o orgulho vem, né? Ah, mas desfrute da graça. Desfrute. Desfruta da graça. Ah, pastor, cheguei em casa, a mulher tinha feito um almoço tremendo. Aí à noite ela estava assim, vestida diferente, e eu não estou assim com tanto crédito, estou meio desconfiado. Meu irmão, passe para cima, pula no mar. É noite de graça. A graça te alcançou, irmão. É a noite do Isaac, é a noite do Tiago. Você acha que o meu lado religioso não fica hora enquanto falando? Irmão, eu estou desconfiado que esse ano Deus resolveu ser muito bom comigo. E aí meu lado religioso, hora enquanto vem: ah, você não merece isso. Não. Você não está orando tanto quanto precisa. Vem aquela vozinha lá da alma, não vem? Ah, mas será que eu não estou tão ousado para pedir isso? Não mereço não. Diga: eu sou Isaac, eu sou Tiago, existe graça para a minha vida. Graça. Irmãos, quando é que acontecem as maiores obras na nossa casa? Nem é naquele período que você ficou batendo, aí você para, aí manifesta a bênção. Quantas vezes eu esmurrei muro, Deus faz, e faz, e grita, e cita a Bíblia para Deus, prega no grego, no hebraico, no aramaico, Deus está aqui, e Deus caladinho. De repente, vem a chuva, vem o mover. Mas aí tem um tempo, irmão. Tem o tempo de Pedro, que é o tempo da fé.
Tem o tempo do Tiago, o tempo de você desfrutar. Mas tem o tempo do João. O tempo de João é a consumação da transformação e da revelação profunda, é da conexão da obra do Espírito com a minha alma. Irmão, quando a nossa alma, nosso espírito é edificado na fé, a gente tem o fogo do Pedro, a fé do Abraão, e a gente foi transformado, a gente vira um João. A gente vive na terra, mas já conhece o céu por dentro. E não tem dúvida para onde a gente vai. A gente não tem dúvida se Deus vai fazer ou não. A gente vive em descanso. A gente vive em descanso. Não importa onde você está, porque Deus está lá. João, mas você está na ilha de Patmos. Meu filho, eu estou o corpo aqui, mas eu estou vendo o céu por dentro da Nova Jerusalém. Quanto mais aperta aqui na ilha de Patmos, nesse mundo, mais eu estou perto do meu Senhor e o céu se revela. E queridos, que cada um nesta noite que está aqui, que nos vê através do canal da internet, que você possa andar nessa progressão. Eu começo como Abraão. Nessa caminhada eu preciso ser um Isaac desfrutando da graça. Mas no final eu vou ser um Jacó e um João. Eu me lembro da cena de Gênesis, acho que Gênesis 49. Jacó, a Bíblia diz que Jacó estava cego lá no Egito. Irmão, Jacó era um homem que se debateu demais na vida, porque a nossa alma vive se debatendo. Irmão, nossa alma é complicada. Deixa eu compartilhar uma coisa. Tem umas coisas que fica gravada aí, não fica bom, né? Mas eu vou abençoar vocês. Eu vou fazer 12 anos que eu não fui, não vou no Pará. E você sabe um dos motivos que eu não fui? Por causa de culpa. Aí às vezes eu falava para a médica, eu vou lá no Pará. Não vai não. O que tem no Pará? Eu vou lá ver meus irmãos, eu sou gente. Aí eu falava, eles não querem que eu vá, eu não vou não. Porque eu não quero entrar no ônibus ou ir de avião, não sei nem se tem avião para lá. E eu ia, e tipo assim, desagradei, forçar a barra para ir. Aí meu lado religioso dizia assim, é porque não é a direção de Deus para você ir. Falei, aí um dia desse eu pego um ônibus aqui, correndo um carro por causa de um velório. Aí nesse dia você não pensa se é a vontade de Deus ou não. Não, a gente é muito bobo. Você tem alguém que você ama, que está em outra cidade, em outro lugar, irmão, primeira folga que você tiver, entra num carro, pega um ônibus, vai lá ver a pessoa. Porque senão você vai ver ela só quando ela estiver morta. Falei, 12 anos que eu não vejo meu irmão mais velho. É até uma desonra, porque foi o cara que ajudou a criar minha mãe, a criar os filhos. Tem lógica. Essa culpa. Mas eu vou ficar 2 semanas fora da igreja. Eu preocupo com a igreja. A mulher não vai ficar feliz, os meninos. Mas eu também não tenho direito de ser feliz, não. Então, falei para eles essa semana passada, eu vou no Pará. A dona Mary tem 2 saídas, vai comigo ou não vai? Irmão, eu não estou falando aqui de discussão, de mal-estar, não mudou nada a minha casa. Mas o meu lado religioso contribuiu para isso. Sabe aquela ideia boba do pastor? De que ele precisa estar em todos os cultos da igreja? Parecendo que é ele que cuida da igreja. Olha o tanto de homem de Deus que tem aqui, mulher de Deus. Uma vez um pastor falou para mim, falou, deixa eu te falar uma coisa.
a igreja não precisa de nenhum ser humano morrer por ela, porque quem deveria morrer já morreu, que foi Jesus. A sua morte pela igreja não vai salvar ninguém, não vai redimir ninguém, não vai melhorar a vida de ninguém. Eu falei, é verdade, vou começar a tirar férias. Vou tirar férias. Todos nós precisamos cuidar da igreja local, cuidar um dos outros, gemer, chorar, se alegrar, precisamos. Mas não inventa você achar que você é a última bolacha do pacote, salvadora da igreja, que não é não. Eu não sou, ninguém é. Então estou programando para ir lá no Pará. Estou até orando, Senhor, que já tem a linha de avião para lá, né? Porque infelizmente a pista de avião lá dá mais para andar de carro do que pousar avião. Mas pastor, o que o senhor, em resumo, o que o senhor quer dizer com essa mensagem hoje? Que toda pessoa que nasceu de novo, você pode ser alguém de fé, porque você tem o Espírito Santo. Você é alguém que pode desfrutar da graça de Deus, porque o Espírito Santo conhece o pacote da graça e ele está em você. E você pode ser completamente mudado, porque o Espírito Santo faz a obra da transformação. Então eu quero encerrar minha vida como Jacó. Jacó senta na cadeirinha e fala assim para José: traz os meninos para me abençoar. E aí José, com a mente teologicamente correta, biblicamente correta, colocou o mais velho à direita e o mais novo aonde? À esquerda. Primogênito, lado direito, o outro à esquerda. Mas o que foi que Jacó fez? A Bíblia diz que ele cego, não, porque ele não precisava mais da visão humana. Quando ele tinha olhos abertos, quando ele usava a sua inteligência, quando ele era muito capaz, ele fez as coisas erradas. Quando a gente quer agir pela inteligência da alma, pela intelectualidade, por tudo, a gente erra, a gente não amadurece. Quando a gente é maduro, a gente já andou em fé, está na graça, é alguém agora transformado, os outros estão pensando que está levando a benção da gente, está abençoando. Aí o Jacó, o que é que ele faz? Cruza os braços, mão direita no mais novo, mão esquerda no mais velho. O que aconteceu? José deu um pulo da cadeira e disse: não, meu pai, não, meu pai, não é assim. Pegou a mão do velhinho, pôs no lugar. E aí vem a expressão bíblica. E eu penso que nessa hora, sabe aquele sorriso de maturidade interior? O velhinho cego olhou para José e pensou assim: eu já fui igual a você, meu filho, porque a minha teologia era apenas mental. Eu me movia em Deus pela teologia da inteligência mental. Agora a minha teologia, ela é do interior, de dentro para fora. Eu estou vendo, meu filho, um cenário do que Deus vai fazer. Eu estou pondo a minha mão direita nesse menino mais novo, porque ele representa a igreja, a glória da segunda casa. O seu filho mais velho representa o período em que eu vou levar o meu povo para o Egito, e haverá muita glória. Mas a maior glória será sobre o filho mais novo, que representa a igreja, porque o mais velho representa Israel. Então Jacó estava vendo o profundo, o longínquo, mas humanamente era cego. Irmão, é com essa maturidade, é com essa transformação, que nós vamos alcançar o arrebatamento da igreja. É alguém dizer: olha, você perdeu. Não, meu filho, você está vendo com a visão humana, eu ganhei. Você jogou fora essa semente? Não joguei, meu filho, vou colher ela na eternidade. E a expressão de Jacó é assim: não, meu filho, não é assim. E cruzou novamente
os braços. Diga: naquele dia que Jacó cruzou os braços, Gênesis 49, Deus estava profetizando que ia me alcançar com a salvação, com a graça, e que eu seria a segunda casa que teria mais glória. Irmãos, para mim, eu ganhei a semana. Eu vou para casa hoje com a semana ganha. Porque eu nem existia, Deus já estava escolhendo para me salvar, para te salvar. Deus estava dizendo: meu filho, olha para Abraão, Isaac e Jacó, eu quero você assim. Olha para Pedro, Tiago e João, eu quero você assim. Eles tiveram que aprender isso no dia a dia. E nós temos diga: eu tenho o manual. Eu não preciso errar o endereço, a forma. Feche os seus olhos. Eu não sei você, mas eu hoje, é impossível fazer outro tipo de oração a não ser a oração de gratidão. Porque Deus, irmão, através de mensagens como essa, Ele não revela, não é propósito, não é o que Ele quer, Ele revela o coração dEle. Então, mais do que conhecer o que o Zé quer para a minha vida, eu quero conhecer o Zé. É mais precioso. Mais do que saber que Deus vai me usar no dom A ou B, eu quero conhecer o Deus que faz essas coisas. E Ele está dizendo, irmão, no final da vida de Jacó, foi aquela vida plena. O homem faz mais para Deus sentado numa cadeira, cego, do que quando ele podia correr para cima e para baixo. Isso é profético. Pessoas maduras, ora 10 minutos, vale por 1 hora. Pessoas maduras, íntimas de Deus, sintoniza rápido. Pessoas maduras, dá um grito, o demônio, brum. O diabo vem com um pacote dizendo para ele que tudo vai acabar, sofrimento. Ele olha e diz: bendito é o Deus que deu, bendito é o Deus que levou. Jó, você não vai amaldiçoar o seu Deus? Não vou. Eu conheci ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos. Agradeça a Deus, porque você está aqui nesta noite recebendo a palavra de Deus. E é mais do que uma palavra, Deus está revelando o coração dele para mim e para você. Os Salmos diz que o servo olha para a mão do seu Senhor, e nós precisamos olhar para o coração do nosso Senhor. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Quantas vezes, Pai, as pressões, as preocupações, os anseios, o medo do amanhã, não nos deixa mergulhar num relacionamento profundo com o Senhor, não nos deixa dar um culto de adoração, sem nenhuma pretensão de bênção. Quantas vezes o levantar das nossas mãos é só para receber. Mas nesta noite, nós queremos levantar as nossas mãos e a nossa voz para adorar, para ser consolado com as consolações que só o Senhor tem. Nós não sabemos do nosso amanhã, mas temos e estamos no Deus que está no amanhã. Oh, aleluia. Eu te adoro, Senhor, porque o meu amanhã não vai ser igual hoje. Eu nem preciso me preocupar como ele vai ser. Eu te adoro. Você pode adorar a Deus, pode fazer oração de gratidão, que você possa dizer como Jacó: eu sei como é que estão as coisas, eu estou vendo com os olhos de Deus,
Eu estou vendo com o olhar da eternidade. Eu sou como João. Eu já vejo a mesa preparada da grande ceia do Cordeiro. Eu vejo as minhas vestes espirituais. Eu vejo o meu Redentor que vive e que se levantará e ressuscitará e levará os vivos para a sua eternidade de glória. Darai de Kebianava cantarabashaya. Aleluia.